Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, nesta sexta-feira, a Igreja celebra a memória de São Maximiliano Maria Kolbe. O mesmo nasceu na Polônia em 1894. Ingressou na Ordem dos Franciscanos Menores Conventuais. Grande devoto da Mãe de Deus, fundou o movimento de apostolado mariano, a Milícia de Maria Imaculada, e sendo assim, seguindo os passos de Jesus pela intercessão da Santíssima Virgem, tornou um grande missionário na Europa e na Ásia, e sendo canonizado por São João Paulo II como um grande mártir da caridade. Portanto, que nós possamos aprender neste dia, a exemplo de São Maximiliano, vivenciar o Evangelho de Deus, que é o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 3 ao versículo 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido o homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Portanto, amados irmãos e irmãs, olhamos aqui no Evangelho os benditos fariseus querendo tentar o nosso Senhor Jesus Cristo por conta do divórcio, por conta sobretudo da lei, que eles acham que a lei está acima de tudo. E assim eles vão perguntar se de fato é permitido o homem despedir a sua mulher. E Jesus vai dizer para ele: por acaso nunca lestes que o Criador desde o início fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Deste modo, porque eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. E eles vão dizer: e como Moisés deu o divórcio? E Jesus responde para ele: Moisés deu a lei do divórcio por causa da dureza dos vossos corações. Logo eu te afirmo, se um homem deixar a sua mulher, a não ser por união ilegítima, ou seja, em união ilegítima, se teve algo que interferisse neste matrimônio. Se alguém casou enganado, por exemplo, se por acaso um casal houve o matrimônio, a aliança ali, e se de fato um tivesse um filho e esconder um do outro, isso é uma união ilegítima. Aí poderia sim de fato haver o divórcio. Ou se até então alguém tem uma doença, algo que escondeu, ou se tem algo na vida que está escondendo do outro, aí sim é união ilegítima, e daí se poderia se divorciar. Porém, se não tem nenhuma união ilegítima, e se um homem se casar com outra mulher, está cometendo adultério. Porque de fato o amor de Deus é o amor, é uma aliança viva.
No casamento, o homem e a mulher fazem um propósito a Deus. Esta aliança é a Deus que ele faz. Não é o compromisso que às vezes que um faz para com o outro. Ali naquele momento, esquece de olhar para Jesus na cruz, esquece de dizer: o sofrimento que o Senhor passou por mim, eu agora nesta aliança estou vos garantindo que irei passar neste sacramento, diante dos altos e baixos na minha vida. O compromisso que fazemos no matrimônio é o compromisso com Deus. Assim como vós fosse capaz de morrer por mim e salvar a minha vida, neste sacramento, nesta aliança que eu estou fazendo contigo, eu sou capaz de suportar no matrimônio o meu esposo, a minha esposa. Vou ser capaz de amar em qualquer defeito ou problema que venha apresentar. Essa é a dignidade da aliança. Não se pode o casal quebrar a vossa aliança por conta de alguns problemas que aparecem no relacionamento e achando que tudo está certo, porque a aliança que vós fizestes foi com Deus. Deus faz essa aliança como foi vista no Antigo Testamento, como nós vimos na primeira leitura. A aliança, a fidelidade de Deus para com o povo. Deus nunca quebra a sua aliança para conosco, mas nós quebramos a aliança com Deus. Por isso, amados irmãos e irmãs, às vezes nós não entendemos o amor de Deus. E assim os discípulos vão dizer: então é melhor que o homem não se dê em casamento. Portanto, Jesus vai explicar: com efeito, existem homens incapazes para o casamento. E assim nós sabemos, tanto homens quanto mulheres deveriam não se casar nunca, porque não sabe ser pai, não sabe ser mãe, não sabe ser aqueles que estão ali para ajudar no amor de Deus, fazer com que a obra de Deus continue no mundo, sendo os colaboradores no ato humano, e se perde pelo caminho, porque alguns nasceram assim, não deverias, outros porque foram feitos a pulsos, e outros ainda, aqueles que optaram pelo reino de Deus, para o anúncio do Evangelho. Essa aliança que será feita, todos nós devemos ter o coração aberto para uma aliança sincera, a aliança que não devemos quebrar por Deus, por nada. Lembra as infidelidades do povo, a aliança estabelecida, a sua ingratidão a Deus pelos benefícios recebidos. Quantas vezes nós quebramos esta aliança e achamos que dentro do matrimônio traímos a esposa ou traímos o esposo? Não, nós, quando diante do matrimônio, aquele que se trai os seus ideais e trai a Deus, porque a aliança que você fez naquele dia do matrimônio foi a Deus. Você promete fidelidade a Deus, você promete ser fidedigno até que a morte o separe. E quando você quebra esta aliança, você quebrou a aliança com Deus. Do outro você perdeu a confiança, mas de Deus você quebrou a aliança, porque a fidelidade da aliança, o amor é com o nosso Deus. Portanto, amados irmãos e irmãs, a natureza divina assume e se une à natureza humana. É realizada assim uma aliança indissolúvel, irrevogável. Cristo, o seu povo, isto é, a igreja, é a realidade sólida, permanente e até mesmo diante dessa aliança esponsal, uma aliança verdadeira. Assim o marido, diante de tudo no matrimônio, o homem e a mulher, o esposo e a esposa, deverão ser como a igreja é unida a Cristo. Torna-se uma manifestação viva, e esta manifestação viva é uma grande realidade de Deus.
porque sobretudo se trata de uma união e comunhão de vidas que cada um parte, apenas isso, a uma parte, enquanto a realidade completa é a união assumida em um compromisso permanente e estável em Deus. Esta é a união. Portanto, amados irmãos e irmãs, ficai-vos atentos, como vós está diante dessa aliança que vós fizestes e prometestes a Deus. Uma boa sexta-feira cheia de paz, de alegria, de harmonia, a exemplo de São Maximiliano Kolbe, que nós possamos ser dignos da aliança de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Cristo seja a vossa alegria, ide em paz e permanecer nessa mesma paz, e o Cristo no seu coração.